Olá, minha gente, tudo bem? Uma vez mais estamos aqui no nosso canal do YouTube, também falando em nome dos Guardiões da Humanidade, da Unispíritos, que é a Universidade do Espírito de Minas Gerais, onde nós realizamos nossas atividades filantrópicas, sociais, educacionais e espirituais também. E eu quero inaugurar um bate-papo, não é um curso, não é nada disso, é um bate-papo bem descontraído, muitíssimo inspirado neste livro do Espírito Joseph Kleber, que eu gostaria de ir comentando alguns pontos para vocês. O nome do livro é Consciência. Em mediunidade, você precisa saber o que está fazendo. O título é muito sugestivo, principalmente em épocas que vivemos, em que muita coisa pode estar sendo feita com o sentido de ajudar, muita coisa não está ajudando tanto, e outras mais que a gente ouve aqui e acolá, e que precisa ter um pouco de cautela, um pouco mais de consciência, como exercer a faculdade mediúnica, o mediunismo, a mediunidade, o mediunato, que é esse compromisso maior com essa causa dos espíritos que nos dirigem. Tem um pensamento que eu gosto muito, em que ele diz que mediunidade é coisa santa, que deve ser vivido de maneira santa também. E essa santo, ou essa santidade não significa perfeição, porque isso não existe na Terra. Isso me lembra muito bem uma certa vez em que estávamos fazendo um trabalho de pintura mediúnica e o espírito Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que coordena as tarefas, ele falou conosco que se esperasse um dia encontrar médiuns preparados, médiuns perfeitos, médiuns isentos, né, de qualquer problema para fazer a tarefa, de certo eles nem tinham começado ainda, porque lidam com seres humanos encarnados e do outro lado também são seres humanos, os espíritos, porém desprovidos de corpo físico. Mas falar de mediunidade é uma coisa que eu gosto muito e eu pretendo fazer esses pincelamentos aqui sobre o tema, alertando e falando que nós temos um curso de mediunidade gratuito na nossa plataforma dos Guardiões da Humanidade, mas que eu quero convidar amigos, né, pessoas que eu confio, pessoas que eu sigo no trabalho mediúnico ou que seguem comigo, que têm uma ética na forma de viver o trabalho da mediunidade. Quero convidá-los para estar comigo aqui também, com vocês. Mas para isso, é lógico, eu quero que vocês fiquem atentos se esses temas que nós vamos abordar são úteis para vocês e se vêm de encontro com aquilo que vocês precisam, né? Ou que vocês têm expectativa sobre o assunto. Então, repetindo que esse não é mais um curso de mediunidade, é um bate-papo em cima do livro ditado pelo Espírito Joseph Kleber, de nome Consciência, e tem como subtítulo: em mediunidade, você precisa saber o que está fazendo. E começando por esse título, que é muito expressivo, eu venho apenas instigar você, que é médium, você que busca as tarefas da mediunidade, né? Para que possa pensar na responsabilidade, quem sabe na repercussão que o trabalho mediúnico possa ter, de bom ou não, de acordo com a forma como encaramos, né? E a necessidade de sermos éticos no trabalho mediúnico. É lógico que eu vou falar da experiência nossa. Eu costumo brincar com as pessoas, a gente não é nenhum Abrastemp em termos de mediunidade. Nós estamos aprendendo a ser médiuns aqui. Eu, ainda como o aprendiz mais novato nessa área, que a gente ainda erra muito até começar a acertar.
Mas uma coisa a gente precisa ter atenção em termos de mediunidade, que é o compromisso com a causa dos espíritos. Veja bem, eu falei causa dos espíritos. Que a causa dos espíritos tem a ver exatamente com a renovação do pensamento humano, da espiritualização da humanidade sobre tudo isso. Se nós focarmos então em termos de espiritualização de humanidade, ou da humanidade, nós veremos que a mediunidade então, por ter esse foco principal, não se coaduna a prática mediúnica com o mercantilismo mediúnico. Ou seja, a primeira coisa que a mediunidade ela deve e precisa ser exercida de maneira gratuita, porque a mediunidade é uma habilidade psíquica que nós viemos desenvolvendo ao longo das encarnações, mas sem os espíritos não tem mediunidade. Né? São coisas diferentes. Eu falar assim, a mediunidade precisa ser exercida de maneira gratuita, sem exploração alguma. E diferente de algumas atividades em que elas precisam e devem ser pagas até para manter aquelas que são gratuitas. Por exemplo, você vai fazer um workshop que não envolve, não são os espíritos que estão falando através do médium. Você vai dar um curso que é conhecimento, né? Então é diferente do exercício da mediunidade. O exercício em si, quando existe uma intervenção espiritual, uma intervenção superior, precisa de ter esses fatores bem claros para o médium e para vocês que procuram a mediunidade. Se alguém está cobrando pelo exercício mediúnico para dar uma receita, para dar uma orientação mediúnica, para fazer um trabalho de tratamento espiritual, então essa pessoa não está comprometida com a causa dos espíritos, está comprometida com a causa própria. E é por isso, gente, que na Unispíritos, na Casa de Everilda, na Clínica José Kleber, na Aruanda de Pai João, a gente tem isso muito claro para nós. Por exemplo, nós recebemos certa feita uma fórmula de um medicamento chamado Água Viva. Ora, essa fórmula nitidamente teve um caráter mediúnico, foi transmitido pelos espíritos e eles puseram como, digamos assim, como protocolo a ser seguido que não fosse cobrado jamais o medicamento. Mas aí surge uma questão. O medicamento ele entra uma série de insumos. A gente tem que comprar ervas, comprar vidros, campânulas, mandar imprimir rótulos, o material para preparar, que são baldes grandes de aço, mas todo o insumo necessário, a gente tem que ter luvas, máscaras, toucas, propé no dia de preparação. Se o medicamento em si não pode ser cobrado, de onde tiraremos o dinheiro para manter essas coisas? Não tiraremos das pessoas que serão beneficiadas. Nós fazemos eventos ou abrimos a possibilidade de alguém fazer uma doação para a produção da água viva exclusiva. Por exemplo, só estou dando exemplo para vocês, a gente deve gastar em média de 40 a 45 mil reais para a fabricação, comprar tudo que envolve a fabricação do medicamento. Porém, o medicamento tem que ser absolutamente gratuito. E os espíritos falaram, o dia que vocês cobrarem, nós tiramos o potencial de cura do medicamento. E entra mais coisa, entra a produção de ectoplasma, que não depende só da gente, dos espíritos, né? E é por isso que a gente, da Unispíritos, a gente tem essa visão muito, né, de acordo com o codificador, com Allan Kardec, codificador do Espiritismo, que a mediunidade precisa ser exercida sem segundas intenções de obter nada, principalmente o médium. Né? Isso é uma coisa interessante, me vem aqui agora. Eu estou fazendo esse bate-papo com vocês sem nenhum script, falando das próprias experiências. Né?
Por exemplo, nós observamos ao longo do tempo que o ideal seria o médium trabalhar com uma equipe ao seu lado, o tempo inteiro ao seu lado, que o médium nunca esteja sozinho na prática da mediunidade, principalmente aquelas que envolvem saúde, que envolvem orientação para as pessoas. E isso ajuda o próprio médium, porque se eu estou trabalhando mediunicamente, eu tenho uma equipe, 2, 4, 10 pessoas ao meu lado, isso evita abusos, de uma parte, e ajuda o médium a se preservar e também a melhorar, porque as pessoas que estão ali ajudando, elas vão ouvir o que o Espírito está falando, vão passar pelo crivo da razão, vão questionar o Espírito, porque o Espírito precisa ser questionado. A gente tem que ter um cuidado. Lá no Livro dos Médiuns tem um capítulo sobre charlatanismo, que todos vocês deviam ler. Allan Kardec é brilhante ao abordar o assunto. Isso evita que os médiuns, com as suas limitações, possam vir a abusar do exercício mediúnico, mas também, principalmente, tendo uma equipe, ajuda a esclarecer muita coisa. O Espírito falou algo, soou como se fosse uma coisa errada, mas tinha 4, 5, 10 pessoas ao lado ali ouvindo. Então, essa pessoa questiona o Espírito. Por exemplo, nós temos uma prática aqui do tratamento espiritual na Universidade do Espírito, aqui na Clínica Joseph Kleber, que atendemos todo o primeiro sábado do mês. E o Joseph Kleber, ou outro espírito qualquer quando atende, nós temos uma equipe de 15 médiuns presentes na mesma sala que o espírito está atendendo. E ao lado do espírito tem um médico atendendo, junto, um médico encarnado. Tem mais 3 pessoas acompanhando para questionar o tempo inteiro o espírito com que ele fala. Então, para não dar margem a mal entendido. E isso é essencial, porque até nós médiuns precisamos disso, que as pessoas questionem os espíritos, e esteja bem claro para a gente. E evite também que num momento ou outro, vamos supor que a pessoa saia da linha do bom senso, né, que venha a exagerar em alguma medida. Por isso que nós vemos esse conselho do Joseph Kleber nesse livro Consciência, né? Eu digo que o subtítulo é um conselho. Em mediunidade você precisa saber o que está fazendo. Então, tanto o médium, ele exercer sozinho a mediunidade é complexo demais, que vai lidar com muitos seres humanos, quanto as pessoas também. Então, você que precisa de um trabalho, de uma orientação mediúnica, também tem que ter uma parcela de bom senso, de responsabilidade consigo próprio. Não basta dizer que tem espírito, não basta dizer que está fazendo isto, aquilo, milagres, orientações mirabolantes de outras vidas e tudo. Começa a observar direito, começa a pesquisar antes. Eu tenho muito esse hábito. Eu vejo que surge um médium extraordinário aí, que todo mundo fala, eu demoro, mas eu vou lá. Eu quero saber como eu quero estar de perto para pesquisar, olhar tudo, volto, pondero. Tem outro caso aqui, eu vou lá também, faço isso. Eu não vou para dar minha bênção, né? Igual o pessoal católico fala, ou minha aprovação, não. Eu vou porque eu quero saber, como estudioso da mediunidade, dos fenômenos psíquicos, eu quero saber, esse fenômeno, ele é genuíno? Ele é verdadeiro? Eu trato com maior respeito, não falo absolutamente nada, entro, observo e saio também. Porque eu tenho uma responsabilidade comigo, eu não vou me entregar assim, indefinidamente ou sem observar os detalhes a qualquer pessoa. Isso a gente precisa saber onde você está pisando, com quem você está lidando. Mediunidade é algo santo e precisa ser vivido de maneira santa, responsável. E nós que somos médiuns, então, ou que estamos médiuns neste momento, precisamos desenvolver essa consciência da nossa responsabilidade com a ética no contato, tanto com os desencarnados, mas sobretudo com aqueles que nos procuram
as atividades mediúnicas. Então fiquemos atentos. Este é apenas um dos bate-papos para iniciar nossa série sobre mediunidade, consciência na mediunidade. Na verdade, estou utilizando como bússola, né, nessa discussão esse livro do Espírito Joseph Kleber, que é da Casa dos Espíritos Editora. Chama-se Consciência em Mediunidade, e você precisa saber, né, o que está fazendo. Se você gostou desse bate-papo, por favor, deixe uma mensagem para nós. Veja o que você quer saber, né, que temas dentro da mediunidade você deseja ouvir. E a gente, na medida do possível, é claro, a gente vai falar a respeito ou trazer outras pessoas para falar. Fique conosco aqui e logo temos mais sobre consciência no exercício da mediunidade. Um grande abraço.